Bom dia, criançada! Sejam bem-vindos a mais um Skynet Podcast. No episódio de hoje vamos falar sobre Godzilla vs Kong. Já começo com a pergunta, Antônio, o que você prefere? Godzilla ou Gojira? Olá malta, daqui fala o Sheppy. Eu prefiro o Godzilla, até porque Godzilla é o original. O Godzilla já parece uma versão mais americana da cena. Pra mim, o filme ele dá uma aula a muitos outros filmes, porque nos primeiros 5 minutos eles já começam te prendendo e te arrepiando de uma forma muito boa. Ele começa com o King Kong andando no meio de uma selva e você até aí acha normal, porque é o King Kong, ele tá andando no meio da ilha, você acha que é Skull Island. Então ele pega uma árvore, faz dela uma lança, arremessa com tudo pra cima e de repente explode o céu e você já fica... Caraca, o que aconteceu? O que tá acontecendo? E você percebe que ele tava dentro de uma cúpula, onde ele tá sendo estudado, barra avaliado, barra protegido pelos seres humanos, um lugar que ele fica ali. E você já fica preso, que eu já olhei aquilo, dei um pulo no sofá e falei, meu Deus, eu quero ver mais disso. E outra coisa que eu gostei bastante foi que eles já explicaram do porquê ele tá maior, porque isso foi algo que eu fiquei um pouco confuso, que nos outros filmes ele era menor que um prédio, e no trailer você já viu que ele era maior que um prédio. E eu sei que é um filme de ficção científica, é um macaco gigante contra um réptil gigante, mas tem que ter o mínimo de coesão. No início eu também achei que estávamos em Skull Island, até porque a própria legenda dizia que era Skull Island, mas não. Por acaso concordo contigo nesse sentido também, que gostei muito. Os primeiros 5 minutos realmente agarraram-te ao filme, com aquela cena da árvore, ficou muito bem feita. E o próprio lançamento está fixe, está engraçado. Outra coisa que acontece no filme é que logo ao início, quando nós estamos a ver, dá a sensação que o grande salvador parece ser o Kong. Dá-te essa sensação que realmente o Godzilla ali já é o vilão e não o salvador como ele foi nos filmes anteriores. Parece que ele pirou do nada. Você olha ali ele explodindo tudo. Você vê que ele não tem cuidado nenhum. Ele passa explodindo o barco. Ele passa no meio da cidade matando todo mundo. E não tá nem aí pra humanidade. Mas isso não é nem só do Gojira. É dos dois. Quando eles estão brigando. É como se fosse no Man of Steel. Quando o Superman tá brigando com o Zod. É a mesma coisa. Eles estão explodindo tudo. Eles não estão nem aí pra quem tá ali na frente pro que tá acontecendo. Mas eu queria ver dois monstros gigantes brigando e foi o que eu vi e eu gostei muito do filme. Sim, mas realmente depois, à medida que o filme vai seguindo, tu percebes que não é bem o Godzilla o vilão, não é? Tu começas com a ideia de que parece que o Kong é o salvador e o Kong é que é o herói contra o vilão Godzilla, mas depois o filme chega a um ponto que vira e tu percebes que também não é bem assim. Uma coisa que eu achei muito boa realmente é os efeitos especiais. Os efeitos especiais estão muito bons, os efeitos do Kong estão ótimos, os efeitos do Godzilla estão ótimos. Está tudo muito bem feito. Mas acho que está tão bem feito em termos de CGI, de efeitos, de tudo, que eles se calhar esqueceram-se de contratar pessoal para fazer de segurança. Porque logo ao início é um bocado estúpido, depois de haver aquela primeira aparição do Godzilla e ele destruir aquele laboratório da Apex, tu vês dois putos e o Bernie a entrar dentro do... supostamente aquilo deve ser uma área restrita, né? E tu vês que não existe segurança nenhuma ali, onde 3 pessoas entram e não há segurança, tanto que eles fazem o que eles querem, eles entram dentro depois da merda do contentor com os ovos e não vês nada de segurança, não há nada. Como é que uma coisa que está tão bem guardada, achamos nós, né? Gastam tanto dinheiro no laboratório secreto e depois não tem nenhum sistema de segurança? Onde os putos entram, fazem o que querem e lhes apetece? Um bocado estranho. Eu não gostei porque a Millie Bobby Brown, é a nossa Eterna Eleven, ela é uma excelente atriz, ela é uma atriz de ponta, onde ela consegue entregar boas atuações, tanto em Stranger Things, hoje em dia ela faz outros excelentes filmes, e ela foi totalmente deixada de lado nesse filme. E no mais, sei lá, não tem o que falar, porque todo o arco dela foi inútil, ela só tava lá pro telespectador ter uma outra visão do filme, que eles poderiam ter usado outros recursos de roteiro, e não ter usado uma atriz do calibre da Millie Bobby Brown só pra fazer isso, só pra fazer de câmera pro telespectador. É bem dito. Não, que foi ela, foi a única coisa assim ruim é mal terem explorado ela mal. Exatamente, estás a pagar um
uma atriz deste calibre, né? E ela está lá a passear. Só serve, é mesmo por causa disso, só serve para fazer câmara. Ela só fica passeando, andando, fazendo umas caras, fala uma coisa ou outra, mas o arco dela e do pai dela, que também tá lá, eles só estão lá porque eles estavam no outro filme. Simplesmente por causa disso. Eles não, tipo, eles poderiam não estar no filme que não ia ter agregado nada e não ia ter perdido nada. Simplesmente isso. Gostei da transportação do Kong. Houve ali aquela contracena entre a Gia e o Kong, em que realmente tu te percebes que o Kong não é tão burro como aqueles achavam e ele até percebia a linguagem gestual. Essa parte, quando ele começou a fazer língua de sinais, foi um momento que me arrepiou muito. Eu não tava à espera, ele tava lá, ele tava assustado, ele começa a se debater, ela vai lá e começa a fazer a língua de sinais, que, um adendo, eu gostei muito de como foi apresentado a deficiência dela no filme. No começo do filme, quando tá lá o Kong, tá andando, tá destruindo tudo, e começa a dar um zoom nela, se aproxima do ouvido dela, e quando volta o zoom, tá tudo em completo silêncio, um silêncio absoluto. Ela nem precisou fazer linguagem de sinais pra você já sacar que ela era surda, ela era uma deficiente auditiva. Eu achei essa técnica que eles usaram muito, muito excelente. Eu gostei demais dessa técnica, foi algo que me chamou muita atenção. E quando o Kong olha pra ela e faz o sinal de casa, home, nossa, só de falar me arrepio de novo, que eu achei muito legal isso. Porque por um segundo eu tive medo, eu achei que eles estavam conversando por telepatia. Eu fiquei assustado, achei que ela era uma X-Men. Agora, uma coisa que eu achei que, assim, no CGI teve muito bons, e efeitos especiais tiveram tudo muito bons, mas para mim houve falhas lá. Dá uma sensação que durante o filme a gente teve se calhar uns 3 rounds de Kong com o Godzilla. E dá uma sensação que durante os 3 rounds os tamanhos dos dois titãs dá a sensação que mudam. Por exemplo, quando eles estão no primeiro round em que estão a lutar em alto mar, dá a sensação que eles têm um tamanho. Quando eles vão para a cidade, dá a sensação que eles têm outro tamanho acima desse. Parece que, pode ter sido impressão minha, mas eu tenho essa ideia, parece que há ali alguma falha em termos ao tamanho. Eu acho que o tamanho se justifica porque a gente não tem muita noção quando olha alguma coisa em alto mar, o mar é gigantesco. E quando você vê a coisa na cidade, você tem mais objetos para você ter uma ideia de proporção. Porque um cargueiro, se você procurar mais no Google, de um cargueiro ao lado de um prédio, o cargueiro muitas vezes é maior do que um prédio. Então você tem essa sensação que eu acho que é simplesmente o referencial. Como não tem outro referencial, é tudo mar, você fica com essa impressão. Eu também tive essa impressão, eu não discordo de você. Mas eu acho que é porque faltou objetos na cena para você ter ideia do tamanho. É por isso que parecia que em alguns momentos eles eram menor, em outros momentos maior. Mas eu também gostei de todas as cenas de luta. O CGI estava muito bem feito. E tá tão bem feito num ponto de você não achar estranho um réptil gigante, um macaco gigante que você olha e acredita que são reais. Porque é muito bem feito. Já reparaste o quanto estranho é que a Gia e a Elaine são praticamente quem decide o futuro do Kong? Como é que aparece um titã que, ou que nos dá a sensação que nos dá logo ao início, é que ele está nos Estados Unidos, né? Com todo o poder que existe, é como se fosse a bomba atómica deles, e o poder de decisão está em 2 pessoas. Uma delas uma criança. Aí foi daquela parte de suspensão de descrença, como são um filme de monstros gigantes, não tem presidente, não tem essas coisas, daí eu não me apego muito a esses fatos porque não me interessa muito, é a parte da suspensão de descrença mesmo. Eu só vi e falei, vai, a menina de 5 anos de idade manda num macaco de 50 metros, não tem problema, eu acredito. Sobre a luta do alto mar, deu a sensação assim muito estranha que aqueles cargueiros e aquele porta-aviões aguentavam peso a mais ou poder a mais. Porque quando o Kong começa aos saltos de um cargueiro para o outro, é um bocado estranho. Um bicho com aquelas toneladas todas aos saltos. O certo era para ter partido. Exatamente, era para ter partido ao meio, mas pronto, senão o bicho afogava-se e eles não podiam ter matado logo o bicho ali, Isso. né? Aí tinha que aguentar porque tinha que ter a cena de luta. Simplesmente por causa disso. Também mas eu acho gostei assim. da mesma. Apresentação do Mecha, adorei o Mecha Godzilla. Primeira vez que vemos no cinemático o Mecha Godzilla, achei que ficou fixe. Eu acho que já teve em episódios antigos.
naqueles filmes tosco do Japão. Mas não, realmente gostei muito. Parecia um Transformers, não tem como você não olhar e ficar, caraca, o Optimus Prime ali, gostei muito. Mas também não conseguiam fazer de outra forma, não é? Sim. O- os Transformers não são excelentes filmes, mas eles colocaram um marco de robôs gigantes que todo mundo faz. Não é que copia, tem que levar eles em referência, basicamente. Eles viraram um referencial, por assim dizer. Mas também gostei muito da apresentação. Ele simplesmente pega e parte um outro kaiju ao meio. Eu achei excelente também aquele poder dele. E gostei também da motivação do vilão. Porque seria o que realmente iria acontecer. A humanidade ela sempre quer estar no topo da cadeia alimentar. Se aparecesse um monstro gigante, a humanidade ia querer fazer um monstro maior ainda pra subjugar ele. Exatamente, porque tu começas o filme e tu pensas, este filme é sobre dois alfas a quererem dominar um sobre o outro. E não, e depois tu na história tu percebes que não é dois alfas, são três. Porque tu tens Godzilla, tu tens o Kong e depois tu tens a humanidade. Que a humanidade tem que estar acima de tudo. E então tu percebes que aquilo é a luta entre três alfas e não dois. É excelente, concordo muito. Eu nem tinha pensado por esse ponto e realmente faz muito sentido. É algo que eu não tinha pensado, mas gostei bastante da ideia. E mais uma vez demonstra que o sistema de segurança neste filme está-se tudo a cagar, porque depois os três fanboys de Godzilla, eu vou dizer assim para estar sempre a mencionar o nome deles três, não é? Chegam a Hong Kong e mais uma vez não existe sistema de segurança, não existe câmaras, não existe rigorosamente nada, eles continuam lá a fazer o que eles querem. É um bocado estranho. Ou então investiram realmente todo o dinheiro no CG e esqueceram-se mesmo em contratar mais malta para contracenar com eles. Nesse sentido está muito mal. Durante o segundo ato, quando eles vão pra Terra Oca, eu achei muito maneiro aquela inversão de gravidades, que eles estão caindo, de repente eles estão subindo, a maneira como foi feita as câmeras e como funcionava a gravidade lá foi algo que eu achei muito interessante, eu gostei bastante, que o Kong ele olha pra cima e tem como se fosse um cinturão de asteroides por cima deles, mas é porque ali é onde fica o Equador, fica a gravidade de um lado, a gravidade do outro. Gostei muito, muito daquele sistema. Gostei bastante. E foi-nos apresentado os dinossauros, porque a gente descobriu afinal que os dinossauros não morreram, não estão extintos. Está tudo no centro do Tudo planeta. certo na Terra. Excelente. A continuação há de ser um parque jurássico. Porque eles vão começar a ir buscar os dinossauros lá e vão abrir um parque jurássico. Vai ser o Elon Musk o dono, com certeza. Até Roca acontece uma cena que é das cenas mais importantes do filme. Quando a Maya Simmons morre. Ou será que não é? E não é porque a Maya Simmons é capaz de ser das personagens que eu já vi em filmes que mais são desnecessárias. Ela não está lá a fazer nada. Ela tem praticamente 2 ou 3 falas no filme. Apesar dela aparecer no filme para ir até aos seus 45, 50 minutos. E só tem 2 ou 3 falas no filme. E ela não faz nada que seja considerado relevante. Não se percebe porque é que pagaram aquela mulher para fazer aquele papel. E para que é que criaram sequer o papel. Que o filme está muito bom em termos de CG, está muito bom em termos de efeitos. Mas eu acho que eles cagaram completamente para o enredo, para o cast, para os argumentos. Muito mal. Os atores são muito mal explorados. Os argumentos são muito maus. Chegas à conclusão que eles só precisavam... Era a miúda, porque a Gia, porque realmente ela é que controla o Kong. E era o elemento do fanboy do Godzilla que no fim lá se lembra de fazer uma merda. Que é despejar whisky em cima do controle. É a única coisa que está ali. Ridículo essa cena. Foi muito fraca essa cena. No final ela foi muito fraca. Eu digo, a Millie Bobby Brown foi muito mal utilizada. O Kong podia simplesmente ter olhado pra ela dar uma piscadinha, porque nos outros filmes do Godzilla, você via que a Millie Bobby Brown, ela tinha, que no filme é a Madison, ela tinha uma certa ligação com o Godzilla, como nesse filme tem a Gia com o Kong. Então faltou uma leve interação, que tivesse só qualquer interação, que ele olhasse pra ela, fizesse um joinha aí, beleza, como é que tá a vida?
como é que tá os Demogorgon, eu já ia ter gostado, mas tipo, ela simplesmente estava lá andando de um lado pro outro. E... Aliás, eles nem sequer juntaram a Madison com o Godzilla neste filme. Não há em nenhuma cena eles dois juntos, não há? Sim, não tem nenhuma interação dos dois. Não há. E o filme todo ela fica lutando por ele, e ela é a única que defende ele, acredita nele, e em nenhum momento eles têm isso, não tem. Poderia às vezes ter sido até quase uma cena pós-crédito, só pra pelo menos salvar, mas nem isso teve. Então, realmente, essa ligação dos dois ficou muito fraca. Voltando para a Terra Oca, dá pra perceber que havia uma sociedade de Kongs lá embaixo. Porque aquele santuário que estava lá, no primeiro momento quando eu vi eu achei que era formação natural, mas não, você vê que tem estátuas dos Kongs lá, existem esqueletos de Kongs que são muito maiores do Kong que é apresentado nesse filme. Tem uma cena que ele vai tocar, eu não sei ainda se aquilo era um dedo ou uma rocha, mas era algo que a mão dele era menor do que só um dedo. E tinha outros esqueletos que dá pra ver que o Kong ainda tem muito pra crescer. E isso eu gostei porque expande mais o universo. Dá pra ver que existia um passado onde existia esse mundo governado pelos Kongs, a sociedade dos Kongs, que pode ser o planeta dos macacos, olha a referência. E isso mostra que pode ter um futuro. O Kong pode crescer muito mais, pode acabar se tornando talvez o novo Alpha, porque nesse filme, obviamente, o Godzilla é o Alpha. Ele subjuga o Kong 2 vezes no filme, que ele até no final larga o machado, mostrando que ele desistiu da luta, ele perdeu. A luta final eu achei muito, muito boa. Quando os três começam a lutar contra o Mechagodzilla, foi tudo, era muito efeito especial, era prédio, era o que eu queria ver. Como estamos vivendo num momento pandêmico, gostaria muito de ter visto esse filme no cinema, mas tivemos que assistir cada um na sua casa com o seu próprio serviço de streaming. Mas mesmo quando abrirem os cinemas, que eu acho que aqui em Portugal pelo menos vai abrir dia 5 de maio, espero eu que sim, tomara que abra, eu vou rever esse filme no cinema, porque eu gostei muito dos efeitos especiais, gostei muito das lutas, era prédio voando, foi tudo muito bom. Pra mim o momento alto foi quando o Mechagodzilla manda aquele raio pela boca e o Godzilla também manda o raio e fica aqueles dois raios azul e vermelho batendo. Pra mim parecia que tava jogando Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3, me trouxe aquilo, eu fiquei, caraca, parece quando tá os dois Kamehameha batendo. Eu gostei muito. E a malta a rodar ali nos analógicos para ver quem é que ganhava o Kamehameha. Foi exatamente isso, na minha cabeça veio aquele lado dos analógicos de você tendo que bater, que você, caraca, pareceu muito videogame. Foi uma cena assim que me fez gritar lá na sala da minha casa, que eu achei excelente. Eu gostei muito, muito dessa cena. E enquanto isto acontecia, o Kong estava a dar uma de bela adormecida. Ele tava caidinho, coitado, tomou muita pancada na cabeça. Tomou tanta pancada na cabeça que, imagina, ele acaba a luta dele a lutar contra um Godzilla, quando acorda existem dois. Realmente, eu tinha ido embora. Falei, não é pra mim, eu só sou um macaco gigante. Ai, descobri a minha terra agora e vou lá para a terra dizer merda e se vocês aqui vão embora. Falando da terra, eu quero ver quem vai tapar aquele buraco. Quem vai tapar aquele buraco que o Godzilla fez até o centro da terra? Vai ser uma obra que, meu Deus, Elon Musk de novo, tá aí o Elon Musk com os túneis dele, já tá pronto. A quantidade de prédios que cai, imagina, eu digo que as seguradoras estavam fodidas. Não, vão todas à falência. As seguradoras todas fodidas. E pela primeira vez, dá pra ver que não foi Nova York que foi destruída, foi Hong Kong. Eu adorei ver isso. Eu já tava cansado de ver Nova York sendo destruída, agora vamos passar um pouco pro japonês. Eu acho que faltou muito neste filme, foi também o fator humano. Porque nos filmes anteriores, realmente, quando vias lutas entre o Kong ou lutas do Godzilla, tu vias as casualidades humanas. Ou eles a correrem de edifícios a merdas assim. E neste filme, por acaso, acho que isso ficou um bocadinho aquém. Porque realmente eles são bestas gigantescas que estão a causar muitos danos às estruturas e a matar muita gente. Sim. Não temos números, mas com certeza foram milhões de pessoas que morreram no meio de todas essas brigas deles. Falando agora um pouco dos aspectos mais técnicos do filme, a trilha sonora foi algo que me agradou muito. Ela acompanhava bem os momentos de ação do filme e ela conseguia passar muito bem o clima de tensão. Quando era pro filme ficar tenso, a música acompanhava, quando vinha calmaria, quando vinha ação, sempre muito bem colocada ali no filme. Mas também ela foi composta pelo Tom Holkenborg, eu tive que usar a colinha porque eu não sei dizer esse nome, ele é um sueco, mas conhecido também pelo seu nome artístico como Junkie XL,
que é o mesmo compositor de obras como Deadpool e Batman vs Superman. Tô achando que não ia aprender nada nesse podcast, aqui é cultura. E agora uma noticiazinha para aquecer nossos corações nesse momento difícil que vivemos. O Dr. Nathan, que é interpretado pelo Alexander, não vou nem tentar dizer o sobrenome dele, que é muito difícil. Ele aprendeu línguas de sinais só pra poder se comunicar com a Jui, a menina do filme, que era surda, porque ela não faz papel de surda, ela realmente é surda na vida real. E ele e mais uma grande parte do casting aprendeu língua de sinais, não aprendeu só algumas palavras, aprendeu mesmo, só pra poder se comunicar com ela. Foi algo que eu achei muito legal e muito bonitinho. Tá bom. Exatamente, aproveitar o tempo livre, não haver a reter, para aprender outra língua. Acho que sim. Alguém odiou o filme. Considerações finais. Eu achava que o filme ia ser um filme de pipoca. Não decepcionou, porque para mim continua a ser um filme de pipoca. História, esqueçam, não tem nada de história de especial, nem estejam à espera de atuações do outro mundo, porque não vai acontecer. As duas atuações do outro mundo que vocês vão lá ter mesmo são os dois titãs e mais nada. E é tudo à volta daquilo. Agora, em termos visuais, é muito bom. E era daqueles filmes que realmente, se calhar, eu vou ver ao cinema só mesmo por causa das cenas de pancadaria. Se você tivesse que dar uma nota, vamos pensar, vamos jogar aqui para nosso pequeno, mas adorável público que vai crescer um dia. Vocês gostariam que a gente desse notas para os filmes? Sim ou não? Respondam, vou colocar no nosso Instagram, sigam-nos no Instagram, @SkyNetPodcast, e nos digam se vocês querem que a gente dê notas ou não. No filme de hoje, vamos dar uma notinha. Você, Antônio, qual seria a sua nota para o filme de 0 a 10? Dou 6 e só mesmo por causa das cenas de ação. Só mesmo porque realmente tem um grande tempo de antena, porque o filme tem muita cena de ação, tem um grande tempo de antena e é mesmo só por causa disso que eu dou, porque em termos de, se tivermos que avaliar tudo, se calhar a nota de 6 já é alta demais. Eu, para esse filme, dou 7.5, porque eu gostei bastante do filme, me diverti muito com o filme. Eu tava esperando que ia ser algo pior, eu achei realmente que eles não iam explicar o tamanho do Kong. Eu achei que as motivações do vilão ia ser algo muito vago, mas não, teve realmente um embasamento. A filha dele realmente é algo que não agrega nada ao filme, ela só tava lá pra ser o estereotipo de vilão dos anos 70, ela só era vilão porque era vilão, então tem esses pontos fracos. A Millie Bob Brown foi algo que não foi explorado no filme, eles não usaram ela, então também isso foi algo ruim. Mas mesmo assim o filme me surpreendeu bastante e eu gostei bastante do filme, então por isso minha nota é de 7.5. E me diverti bastante com o filme, e se ele estiver no cinema quando reabrirem os cinemas, eu vou vê-lo no cinema com certeza, porque eu adorei ver aquelas cenas. Bom, malta, esta semana está tudo. Próxima terça-feira sai episódio novo, fiquem atentos. Fiquem atentos, nos sigam em todas as redes sociais, podem interagir, compartilhem com os amiguinhos, ajuda muita gente, tá? Muito obrigado. E beijinhos no coração. Beijinhos do coração, fiquem bem, assistam o filme. Na realidade já devem ter assistido o filme, senão tomaram muitos spoilers. A gente esqueceu de colocar no começo do cast spoilers. Oh shit! Bom, se você chegou até aqui, spoiler alert, no próximo a gente promete que vai colocar no começo, tá? Desculpa! A gente esqueceu mesmo. A gente esqueceu. A malta começa a ver aquela merda e tu... Ai! Mas ainda não viu o filme, então, mas estes gajos... Ai, o Mechagodzilla! Ai, o Mechagodzilla vai aparecer! Contamos tudo. Como é que tu achas que os terraplanistas se sentiram quando viram que a Terra é redonda e oca por dentro? Tem duas terras e as duas são redondas. Eu queria muito ver um terraplanista reagindo a esse filme, cara. Meu Deus do céu. Ai, muito bom.